observei um pássaro. Não sei o nome daquele pássaro. É um pássaro grande e com cores diferentes. Talvez seja uma pega, não tenho certeza, mas certamente tem um som estranho para quem é da Carolina do Norte. Então o pássaro se sentou em um poste de cerca e ficou ali, sozinho. Nenhum companheiro apareceu. Onde moro temos muitas pombas e, como sabem, elas formam pares para a vida, andam juntas, compartilham amizade, convivem e têm filhotes. Mas esse pássaro hoje parecia estar completamente sozinho. E pensei nesse trecho das Escrituras encontrado no Salmo 102. Sou como o pelicano no deserto, sou como a coruja das ruínas, vigio e sou como o pardal solitário sobre o telhado. Sabe, nesta noite, há muitas pessoas solitárias aqui, muitas pessoas solteiras na cidade de Denver. 51% da sua população é solteira. E muitas dessas pessoas são solitárias. Um dos maiores problemas da sociedade moderna é a solidão. A cidade moderna é um lugar solitário. Aqui nos Estados Unidos, 70% mais pessoas vivem sozinhas em residências de uma só pessoa em comparação a 10 anos atrás. Um psiquiatra de Nova York foi citado recentemente dizendo que a cidade de Nova York é o lugar mais solitário do mundo para milhões de pessoas. O que você diria sobre Denver ou a cidade de onde veio? Um estudo de uma universidade americana relatou que os estudantes universitários são as pessoas mais solitárias dos Estados Unidos, seguidos por pessoas divorciadas. Você está solitário? Uma das principais causas da solidão é o alcoolismo e o uso de drogas. O álcool e as drogas muitas vezes representam tentativas de escapar da solidão. As drogas te levam a uma viagem e a embriaguez dá a sensação de que você tem companhia. Por outro lado, caminhar com Cristo é uma jornada onde você realmente tem Jesus ao seu lado, como Senhor e companheiro constante. Não se pode beber para escapar da solidão. Muitos jovens recorrem às drogas por diversão, acabam viciados ou cedem à pressão dos colegas. Mas milhares se voltam às drogas por estarem sozinhos. Uma matéria de capa de uma revista abordou recentemente nossa juventude negligenciada. A matéria dizia que, na verdade, a maioria deles está devidamente vestida e alimentada, mas algo essencial falta na vida de milhões. Segundo o artigo, há uma negligência espiritual que os deixa solitários e propensos a drogas e álcool, muitas vezes culminando em suicídio. O que pode ser feito? Uma das palavras-chave na Bíblia é comunhão, da qual deriva o termo comunicação. Jesus se encontrou certa vez com um homem solitário, doente e paralisado por 38 anos. Esse homem havia permanecido no mesmo lugar, solitário e exausto, sem um amigo sequer. Jesus olhou para ele e perguntou: "Você precisa de um amigo?" E ele respondeu: "Sim." Aquele homem, carregado de solidão e dor humana, estava imerso na multidão sem rosto, mas Jesus o escolheu. Naquele dia, ele tornou-se amigo desse homem e o curou. Ele pode ser seu amigo nesta noite, se você permitir. A solidão, na verdade, começou no Jardim do Éden, em um paraíso perfeito, quando o homem e a mulher declararam sua independência de Deus. Eles disseram: "Não precisamos de ti, Deus, podemos construir este mundo sem tua ajuda." E assim fizeram uma escolha terrível. Decidiram se afastar de Deus, seguiram seu próprio caminho, tentaram construir seu mundo. E o pecado entrou naquele belo jardim. Foi transmitido à geração seguinte, e à próxima, e à próxima. Até chegar a você e a mim. Todos nós temos essa doença, e ela é fatal. Ninguém escapa do julgamento causado pela doença do pecado. Assim, as raízes da solidão foram plantadas na alma humana e herdadas por todos os habitantes deste mundo. No jardim, Deus procurou por Adão. Ele sabia onde Adão estava, mas o procurou para que Adão soubesse onde ele próprio estava. Deus perguntou: "Adão, onde você está?"
E Adão tentou se esconder, costurou folhas de figueira e as vestiu. Ele nem sabia que estava nu até aquele momento. Mas ele não conseguiu se esconder. A solidão nunca respeitou ninguém. Os maiores artistas, escritores e compositores do mundo, reis, rainhas, carpinteiros, encanadores e todos os outros, já sentiram essa coisa terrível chamada solidão. Em João 13 é relatada a última ceia e a traição de Judas. E as Escrituras dizem, ele saiu e era noite. Nunca ninguém se afastou de Jesus sem que fosse noite. Talvez tenha havido um tempo em que você conhecia a comunhão do povo de Deus, sentia paz com ele. Mas você se afastou, decaiu, virou as costas. Houve um momento em que você conhecia Cristo. Sentia que o conhecia. Um tempo em que parecia que você estava comprometido com Deus. Mas agora, seu coração esfriou e endureceu para as coisas espirituais. Outras coisas, outros deuses e prazeres o afastaram. Você saiu da presença de Deus e descobriu que há escuridão lá fora. Você não tem mais comunhão com verdadeiros crentes, não se sente realmente à vontade no mundo em que vive e certamente não tem mais comunhão com Cristo. E não há solidão tão amarga quanto a de um cristão desviado que afirma com a boca conhecer a Cristo, mas sabe no fundo do coração que não o conhece. Quantos de vocês estão divididos com um pé no reino de Deus e outro no reino do mundo? O pecado nos torna solitários porque nos separa de Deus. E nunca foi intenção de Deus que você vivesse na solidão. Centenas de pesquisas comprovam que nossa sociedade não nos tornou mais ajustados ou felizes. Sim, podemos ter momentos fugazes de satisfação sensorial, mas isso gera amargura e uma perda do sentido de prazer que nenhum psiquiatra pode curar. A Bíblia diz que os ímpios são como o mar agitado, que não pode sossegar, cujas águas lançam dejetos e lama. Lembre-se da história de Jesus com a mulher no poço. Ela era uma mulher solitária, teve vários maridos, não encontrou satisfação, paz ou alegria. Jesus veio, falou com ela, perdoou seus pecados, transformou sua vida e fez dela uma nova pessoa. Ela foi à aldeia de Sicar e disse a todos: aqui está alguém que sabe tudo sobre você. Venha vê-lo. E todos foram encontrar Jesus. A Bíblia diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Mesmo cercado por grandes multidões, às vezes ele estava sozinho, até no final. As Escrituras dizem que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. As mesmas multidões que clamaram Hosana, em um dia, 5 dias depois, estavam crucificando-o. E por fim, ouvimos da cruz, Jesus pendurado no madeiro, morrendo por você e por mim. Deus colocou sobre ele todos os nossos pecados, nosso julgamento e nosso inferno, que ele tomou sobre si naquela cruz. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento terrível, algo misterioso aconteceu. Nenhum teólogo pode explicar plenamente. Jesus tomou sobre si os seus pecados, o seu julgamento, o seu inferno. Todo o castigo que eu merecia pelos meus pecados, ele levou naquela cruz. Foi um momento solitário, um período em que ele sozinho teve que suportar o peso do mundo, tornando-se culpado por todos os pecados da humanidade. Ele experimentou a solidão suprema ao morrer por você e por mim. Nunca entendi como alguém pode rejeitar Jesus ao contemplá-lo na cruz, morrendo por nós. Como alguém pode virar as costas para ele, que oferece perdão, uma nova vida, paz, alegria e amizade. Ele promete que nunca estaremos sozinhos novamente. Com sua morte, Cristo tratou da causa principal da solidão humana, a separação de Deus. Pois o inferno, essencialmente, é a separação de Deus. O inferno é o lugar mais solitário do universo.
Jesus sofreu suas agonias por você. Ele foi solitário por você. Lembro-me de quando minha avó faleceu. Tive o privilégio de estar presente. Ela se sentou na cama com um sorriso e um brilho no rosto. Seu marido havia sido ferido em Gettysburg, perdido um olho e uma perna naquela batalha. E ela disse: "Eu vejo Ben", referindo-se ao marido que havia falecido anos antes, e completou: "Ah, a música é tão linda." Então, ela caiu de volta no travesseiro e partiu para a eternidade. Lembro-me também da morte de minha mãe, há relativamente pouco tempo. As palavras maravilhosas que ela deixou em seu leito de morte são inesquecíveis. Ela viveu exclusivamente para o Senhor. Havia uma alegria e uma paz nela. Sempre que entrávamos em seu quarto, saíamos com a sensação de que era ela quem nos ministrava e não o contrário. Mesmo em coma, ela acordou certa noite, citou um versículo bíblico e a enfermeira disse que nunca tinha visto um brilho como aquele no rosto de alguém. Depois, voltou ao coma e partiu para a eternidade. Há uma grande diferença, até no último momento, entre aqueles que conhecem Cristo e aqueles que não o conhecem. E existe também a solidão da sua decisão, porque Cristo morreu por você. Ele ressuscitou, Ele está vivo, quer habitar no seu coração. Ele oferece perdão, salvação, segurança, paz e alegria. Mas Ele também oferece uma vida difícil. Não vou iludir você dizendo que é fácil seguir a Cristo. Não é. Ele disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." A cruz, afinal, era o lugar onde os criminosos eram executados. Seria como dizer hoje: "Pegue a cadeira elétrica e siga-me." Jesus disse: "Eu vou sofrer, eu vou morrer. E se você me seguir, também terá problemas, dificuldades, perseguições e talvez até a morte. Você está disposto a isso? Está disposto a ir comigo até o fim, até a cruz?" Oh, sim, no meio de tudo isso haverá a paz, a alegria, a amizade, o perdão e a promessa de esperança que Ele oferece para o futuro. Mas também haverá a possibilidade de perseguição, sofrimento e problemas que você jamais imaginou antes de vir a Cristo. Estivemos em partes do mundo onde as pessoas sofrem intensamente porque decidiram seguir a Cristo. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Nossa reação à solidão frequentemente é lidar com os sintomas, não com a causa. Procuramos prazeres, festas, momentos de diversão, sexo. Nos envolvemos no trabalho, mergulhamos no mundo social da escola ou lemos livros que nos incentivam a tomar o controle de nossas vidas. Qualquer tentativa de lidar com o pecado sem conversão é como lutar em areia movediça. E quantos jovens e adultos hoje estão afundando nela, tentando salvar a si mesmos, mas não conseguem? Você chegou ao fim da linha. Entregue sua vida a Cristo. Deixe que Ele carregue seus fardos, ajude a resolver seus problemas e guie sua vida. Quantos jovens aqui esta noite não sabem realmente o que querem fazer com suas vidas? Ele pode ajudar no seu casamento, em quem você deve escolher para casar. Uma mulher me disse hoje à noite que está esperando o homem certo aparecer. Há muitos assim. Certifique-se de que seja o homem de Deus ou a mulher de Deus. Lembro-me de quando chamei minhas 3 filhas, que na época tinham apenas 8, 9 ou 10 anos, e disse: "Vamos parar aqui na montanha e orar pelos maridos que vocês vão casar um dia. Eles estão por aí em algum lugar. Vamos orar para que Deus os guie e guie vocês, para que sejam homens de Deus." Elas me olharam como se eu tivesse enlouquecido, mas oramos. E elas encontraram os homens certos. Um deles está aqui esta noite. Fizemos o mesmo por nossos filhos. E pela primeira vez em muitos anos, ambos os meus filhos estão aqui esta noite. Não sei onde estão, mas estão em algum lugar. Contudo, essa decisão é sua, e somente sua.
Buscar um antídoto para a solidão em drogas, álcool, sexo, grupos de encontros ou experiências psicológicas muitas vezes só nos afunda ainda mais no desespero. Sem Cristo, essas soluções nunca oferecem uma verdadeira saída. A única cura é através de Jesus Cristo. Podemos restaurar o relacionamento mais fundamental da vida. Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." O salmista que escreveu sobre o pelicano e a coruja disse: "Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus." A solidão muitas vezes é o modo de Deus nos mostrar que é hora de buscarmos algo maior, de nos voltarmos para a cruz. E ao fazer isso, nunca mais estaremos sozinhos. Há algumas semanas recebi uma carta que dizia: "Há cerca de um mês, minha esposa e eu nos separamos. Ela saiu de casa dizendo que não aguentava mais ficar perto de mim. Chegamos a um ponto onde não conseguíamos mais nos comunicar. Trocávamos acusações, algumas verdadeiras, outras não, e palavras amargas e rancorosas. Ela se mudou e foi morar com outro homem até conseguir um apartamento só para ela. Em 8 de junho deste ano, cheguei em casa do trabalho e, após o jantar, senti uma compulsão para ligar a TV. Atribuo isso à solidão e frustração que estava sentindo. Às vezes, a TV pode ser uma boa forma de distração momentânea, mas não é uma solução verdadeira." Ele escreveu. De qualquer forma, liguei o aparelho e comecei a trocar os canais aleatoriamente. O canal que escolhi estava anunciando o início da cruzada Billy Graham na Carolina do Sul. Confesso que sempre fui muito cético em relação a programas religiosos na televisão, mas continuei assistindo. No final do sermão, que senti ser direcionado a mim e à minha situação, você convidou as pessoas que queriam mudar o rumo de suas vidas a se entregarem a Cristo como Salvador. Hesitei, mas fiz isso. Neste momento, minha esposa e eu estamos tentando colocar as coisas de volta no lugar. Outro relato. Na noite passada, preguei sobre João 3,16, e as pessoas recitaram juntas: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Mais de 1.700 pessoas vieram e entregaram suas vidas a Cristo. Algumas semanas atrás, em outra cruzada, um homem leu o mesmo versículo e o conselheiro disse: "Você pode colocar o seu nome nesse versículo? Você é o todo aquele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que seu nome que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você também é o todo aquele. Deus amou você a ponto de dar o seu Filho por sua vida." Coloque o seu nome lá. Todo aquele que nele crê, ou que entrega sua vida a ele, não perecerá, mas terá a vida eterna. Com um sorriso no rosto, aquele homem disse: "Eu gosto disso." E você pode fazer o mesmo hoje à noite, como muitos fizeram ontem à noite. Deus amou o mundo, amou você, de tal maneira que deu seu Filho. Coloque o seu nome e diga: "Senhor, abro meu coração e minha vida para Ti. Entrego-me a Ti." Para alguns, pode ser o momento de se recomprometer com Deus. Para outros, será um novo começo. Talvez você queira ter certeza de como está diante de Deus nesta noite. Vou pedir que você faça o que vimos tantas pessoas fazerem ontem. O que vimos em todos os continentes e em mais de 60 países. O mesmo que estou pedindo agora. Levante-se do seu lugar, centenas de vocês, e diga: "Esta noite,
quero servir a Cristo. Quero seguir a Cristo, quero recebê-lo, quero ir à cruz, quero colocar minha confiança e esperança nele, quero ter os meus pecados perdoados, quero saber que estou indo para o céu, quero ter a certeza de que Cristo vive no meu coração. Depois que todos vocês vierem, terei uma palavra com vocês e farei uma oração. Você pode se perguntar: Billy, por que você pede para as pessoas virem publicamente? Porque todas as pessoas que Jesus chamou, ele chamou publicamente. E ele disse: se você não me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está no céu. Há algo em tomar uma posição pública que torna esse momento significativo. Se você está lá na galeria superior, pode levar 2 ou 3 minutos para descer. Então comece agora. E peço que ninguém deixe o estádio, por favor. Este é um momento sagrado e Deus está falando com você, onde quer que você esteja. Se você está com amigos ou parentes, eles esperarão por você. Se veio de ônibus, ele esperará por você. Depois que todos vierem, direi algo mais. Farei uma oração com vocês e entregarei materiais para ajudá-los na sua caminhada cristã. Você pode trazer um amigo, mas apenas levante-se e venha rapidamente. Se você está em outra parte do país assistindo pela televisão, pode fazer o mesmo compromisso agora. Esteja você em casa, em um bar ou em um quarto de hotel, pode ter a certeza de que seus pecados estão perdoados, que você foi justificado. E a palavra justificado significa como se você nunca tivesse pecado em toda a sua vida. É assim que Deus olha para você através do sangue de Cristo. Ele entrará no seu coração, onde você estiver. Que Deus o ajude a fazer esse compromisso que centenas estão fazendo aqui no Colorado, nesta linda noite. Deus te abençoe. Falavam constantemente sobre esse dia e o aguardavam ansiosamente, o dia ou os últimos dias. Essas expressões são usadas ao longo de todo o Novo Testamento, os últimos dias. E eu acredito que estamos vivendo nos últimos dias.
Que tipo de dia estamos esperando? O que vai acontecer nesse dia? Bem, primeiramente, será um dia de revelação. Segundo Tessalonicenses 1:7 diz: "E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ele não virá montado em um jumentinho da próxima vez. Ele virá com os poderosos anjos do céu. Será o retorno pessoal e a aparição de Jesus Cristo. Após a crucificação e a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele apareceu pessoalmente aos seus discípulos e a 500 de seus seguidores. Mas Jesus não apareceu para Pilatos. Já se perguntou por quê? Ou para Herodes, ou para os sumos sacerdotes, ou para aqueles que planejaram sua crucificação. Ele não apareceu para eles. Por quê? Porque não era o momento. Eles vão vê-lo naquele dia que ainda está por vir. Apocalipse 1:7 diz: "Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Até mesmo as pessoas que o traspassaram, até mesmo aqueles que planejaram sua morte, vão vê-lo e estarão em estado de choque." A Escritura diz em 1 Tessalonicenses 4,16: "Porque o Senhor mesmo descerá do céu." Em Atos 1:11 lemos: "Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, assim virá do modo como o vistes ir para o céu." E eles estavam olhando enquanto ele ascendia ao céu, sua ascensão. E diz que ele desapareceu em uma nuvem. Creio que foi uma nuvem de anjos que veio escoltá-lo de volta ao céu, porque anjos vieram quando ele nasceu. Eles o escoltaram à terra, e agora ele está voltando ao céu após sua ressurreição, e esses anjos vieram escoltá-lo de volta. Sabe, antes de uma grande obra de arte, como uma estátua ou pintura, ser apresentada ao público, ela geralmente é mantida escondida. As pessoas podem saber que a obra está sendo preparada, podem até saber o local, mas não a viram. E quando chega o dia da apresentação, a obra de arte está coberta por um pano até o momento da revelação. As pessoas chegam cheias de expectativa, e o evento é muitas vezes precedido por uma cerimônia. E quando o pano é retirado, a obra de arte é revelada, aberta para todos verem. A Escritura diz que aquele dia será a revelação de quem está oculto. Hoje é o dia em que Cristo está escondido. Ele não está aqui em pessoa, no sentido de sua carne. Ele não é visto. A quem, não o havendo visto, há mais, disse Pedro em 1 Pedro 1:8. Mas naquele dia, ele será revelado. Veja, hoje é o dia da fé. Nós nos achegamos a ele pela fé, mas então será pela visão. Nós o veremos face a face. E estou ansioso por aquele dia, quando verei Jesus Cristo em pessoa, e poderei cair aos seus pés e agradecê-lo por ter morrido na cruz por mim, para que eu pudesse ter meus pecados perdoados e ir para o céu e passar a eternidade com ele. Sabe, em muitos países do Oriente, um homem é apresentado à sua noiva no dia do casamento. A primeira vez que ele a vê é no dia de seu casamento. Ela está escondida sob um véu. Posso imaginar a antecipação desses jovens, esperando para ver que tipo de mulher seus pais escolheram para eles. Ver sua noiva pela primeira vez. Nós amamos a Cristo, mas não o vimos. Ele está escondido além do véu. Desejamos vê-lo em pessoa. Agora vemos como por um vidro embaçado, mas então será face a face. A Escritura diz que o veremos com seus poderosos anjos. Que dia será aquele? Quando ele vier como um relâmpago do céu, como um trovão. E em segundo lugar, será um dia de condenação para os incrédulos. Será um momento de êxtase, alegria, emoção e glória. Mas, para aqueles que não o conhecem, será um dia de julgamento. Deus colocou dentro de nós um forte desejo de ver a justiça sendo feita no mundo. Nós vibramos quando os mocinhos vencem e os vilões perdem na televisão. Aplaudimos o sistema judicial quando ele faz justiça contra alguém que trouxe grande mal aos outros. Aplaudimos quando ele promove a justiça social em nossas comunidades. No entanto, muitas pessoas se recusam a acreditar que Deus um dia trará justiça a esta terra, mas ele vai fazer isso, e será nos seus termos, para cada um de nós,
teremos que enfrentar o julgamento. Deus é perfeito em amor e em justiça. Deus é um Deus de amor. Não saia daqui deixando as pessoas pensarem que Deus não é um Deus de amor. A coisa que quero que você lembre mais de tudo nesta cruzada é que Deus te ama. Não importa quem você seja, o que você seja, sua origem étnica, quantos pecados você tenha cometido. Deus te ama e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Deus vai continuar te amando até o túmulo. Ele te ama. Ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E Ele trará as pessoas de todo o mundo ao lugar do julgamento e fará justiça no mundo. Em 2 Tessalonicenses 1:8-9 diz: como labareda de fogo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Pense nisso. A versão da Revised Standard traduz esse verso como exclusão da presença de Deus. O que isso realmente significa é que aqueles de vocês que estão perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode até ser membro de uma igreja e tudo mais, mas no fundo não tem certeza de como está diante de Deus, podem estar perdidos. Para todos vocês, terão um vislumbre de Cristo em sua glória. Vocês verão toda a glória, toda a emoção e a alegria do céu por um momento, e levarão essa memória por toda a eternidade, mas não poderão desfrutá-la. Vocês serão excluídos de sua presença, diz a Escritura. Lembro-me da primeira vez que ouvi isso de um estudioso de grego da Universidade de Cambridge. Recordo-me do impacto que isso causou em mim, quando ele disse que é isso que essa passagem significa. E comecei a pensar sobre ter um vislumbre de Jesus em toda a sua glória e em todo o seu poder. E eu deveria fazer parte disso no céu, mas perdi por causa da minha própria cobiça, do meu orgulho, do meu ego, ou porque não me rendi a Cristo na cruz. Esse dia também será um dia de salvação. Um dia de salvação. É nesse momento que chegamos à glorificação. Você já ouviu falar de salvação e santificação, mas isso é chamado de glorificação. Quem são os objetos da salvação? E qual é a natureza da salvação? Em 2 Tessalonicenses 1:7, lemos: descanso. Isso indica que muitas desigualdades serão corrigidas. Haverá justiça perfeita. Os pobres do mundo terão suas necessidades atendidas. E muitos ricos se tornarão pobres. Você se lembra da história do homem rico e do pobre que Jesus contou? O pobre morreu e foi para o céu estar com Jesus. E o homem rico, que não tinha tempo para os pobres, morreu e foi para o inferno. Havia um grande abismo entre eles. E o homem rico clamou ao ver Abraão. Ele pediu: venha e traga só uma gota de água, apenas toque minha língua com água, e por favor, vá avisar meus irmãos para que não venham para este lugar. É terrível. Seja o que for o inferno, é a separação de Deus. O céu é descrito em termos que indicam que o mais importante lá não será nossa alegria. Oh, eu vou pular e gritar se me deixarem. Vou aplaudir mais do que qualquer pessoa em Albany. Vou aplaudir o Senhor Jesus Cristo até que minhas mãos não aguentem mais. Vou ajoelhar até que meus joelhos sangrem em reverência, dando a Ele a glória, o louvor e a honra. Mas isso não será o maior destaque. O grande momento será que Jesus será revelado em tal beleza e glória, em nós e através de nós, seus santos, que todo o universo ficará maravilhado com o fato de Cristo ter feito algo tão extraordinário por meio de sua morte e ressurreição. Ele será capaz de pegar pecadores como você e eu, que se opõem a Deus, quebram suas leis e o desobedecem todos os dias, e nos transformar no que Ele planejou para o futuro. Vamos compartilhar com Ele o reinado e o governo. Ele será tão revelado em beleza e glória, em nós e através de nós, que todo o universo ficará em completa admiração. Veja, o trabalho de um artesão é revelado por sua obra. Sir Christopher Wren foi o projetista da Catedral de São Paulo em Londres. Lembro-me de quando fomos a Londres pela primeira vez, no ano seguinte à guerra. Cliff Barrows, sua esposa Billy, minha esposa e eu
Fomos para a Inglaterra e pregamos lá por 6 meses. A cidade estava quase toda em ruínas, mas você podia ver a Catedral de São Paulo erguendo-se em toda a sua glória. Ela tinha sofrido alguns danos, mas nada significativo. Sir Christopher Wren a havia projetado, e dentro da catedral há uma placa em sua memória que diz: se você procura o monumento de Sir Christopher Wren, olhe ao seu redor. Este é o seu monumento. O monumento da obra de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, na cruz e na ressurreição, será você e eu, todos aqueles que conhecem a Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos a obra de suas mãos. Quando o universo olhar para a igreja glorificada, ficará maravilhado com a sua beleza. Eles não vão pensar em você ou em mim, pensarão nele. Todos os nossos pensamentos estarão centrados nele. O universo não ficará impressionado conosco, mas com ele, que foi capaz de realizar tudo isso. Cristo será o centro do céu, e no inferno, onde quer que você olhe, você nunca o verá. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, diz a Escritura. Haverá um dia em que Cristo voltará. Hoje, a data de sua vinda é um segredo. Segundo um artigo recente do New York Times, no ano passado, o governo dos Estados Unidos criou 6.800 mensagens e documentos classificados. Isso é um monte de segredos. E claro, todos sabemos que esses segredos acabam vazando. Mas Deus tem um segredo que não revelou a ninguém. A ninguém. E não devemos nem especular sobre isso. Este segredo é o dia e a hora da sua volta. Não sabemos. Antes de sua morte, Jesus levou seus discípulos a uma montanha e eles lhe perguntaram em particular: Senhor, quando você voltará? Quais serão os sinais da sua vinda? O que devemos observar pouco antes de seu retorno? Quais serão os indicadores da sua volta e do fim do mundo, de todo o sistema mundial como o conhecemos, que é dominado pelo mal? Jesus respondeu: quanto a esse dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu. Somente meu Pai sabe. Mas ele deixou claro para os discípulos que no tempo de sua segunda vinda haveria sinais que deveríamos observar. E quais são alguns desses sinais que ele mencionou? Primeiro, ele disse: haverá guerras e rumores de guerras. Não parece com as manchetes dos jornais o tempo todo? Guerras e rumores de guerras. Sim, tivemos momentos aparentemente pacíficos no mundo, e fico empolgado com isso. Mas mesmo com toda essa paz que parece estar surgindo, isso não significa que o mundo não seja perigoso. O The Economist, de Londres, publicou recentemente um editorial afirmando: o mundo ainda é um lugar perigoso. O fim da Guerra Fria e o relaxamento entre o Oriente e o Ocidente levaram alguns a acreditar que a paz é a ordem do dia, disse o The Economist. Não é. Nós nos livramos de uma grande fonte de tensão, mas o mundo ainda tem muitas outras menores. Nem o ódio, nem a intolerância, nem a agressão, nem mesmo o confronto de ideias desapareceram com as mudanças que ocorreram no último ano e neste ano. A paz está surgindo, mas também os conflitos. E então, a segunda coisa que ele disse foi: muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Fui informado de que, somente em Los Angeles, há mais de 400 pessoas que afirmam ser Cristo. Ele disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas. E muitas pessoas hoje ensinam que nós somos Deus. Tudo o que você precisa fazer é se conectar ao poder que está dentro de você, liberá-lo, e isso resolverá todos os problemas da vida. E em terceiro lugar, Jesus disse: as massas estarão sobrecarregadas de glutonaria, embriaguez e cuidados desta vida, e aquele dia virá sobre muitos de surpresa. Em outras palavras, estaremos tão entretidos com festas, baladas, consumo excessivo de álcool e drogas, sexo e violência, que são grandes ameaças à geração atual, que seremos pegos de surpresa. E de fato são grandes ameaças, mas Jesus previu tudo isso. Ele disse que as pessoas viveriam como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e se dando em casamento, trocando de cônjuges.
E isso está acontecendo hoje em uma escala que nunca vimos antes. O crítico social e autor Tom Wolfe, comentando sobre os anos 1980, chamou aquela década de febre do dinheiro, na qual a ideia de imoralidade sexual quase desapareceu. Onde estão nossos valores morais? Vamos aos apresentadores de talk shows e eles nos dizem quais são os valores morais no momento. Eu conheço um desses apresentadores há muito tempo e ele costumava ter valores morais fortes, mas ao longo dos anos ele mesmo sucumbiu. Agora, quando você o assiste na televisão, vê que ele se distanciou muito do lugar onde costumava estar. Jesus deixou claro que haveria riqueza desmedida, ganância e indulgência excessiva à medida que nos aproximássemos do fim dos tempos. Um colunista de jornal chamou o estilo de vida americano de uma existência babilônica. E em quarto lugar, Jesus disse que haveria fomes em muitos lugares e pestilências, não universais, mas em regiões específicas, ele disse. E grande parte da fome no mundo hoje é causada pelo homem, resultado de lutas políticas e guerras civis. Veja a fome em Monróvia, na Libéria, hoje à noite. 500 mil pessoas estão espremidas naquela cidade. Não há água, ela foi cortada há 10 dias. Não há comida, não há arroz e doenças estão se espalhando. O que vai acontecer? Isso está acontecendo em muitas partes do mundo. Está acontecendo em lugares na Índia. E parece que uma guerra entre Índia e Paquistão está muito próxima. Vemos todas essas coisas acontecendo agora, e são todas coisas que Jesus previu que aconteceriam pouco antes de sua volta. Os americanos gastam bilhões de dólares anualmente em programas de emagrecimento, enquanto o resto do mundo está apenas tentando conseguir comida suficiente para sobreviver. Ele também disse que a iniquidade se multiplicará, referindo-se às perversões sexuais. Sim, não vou entrar nesse assunto profundamente aqui esta noite, porque não temos tempo, mas a taxa diária de crimes é assustadora. O número de jovens mulheres atacadas e estupradas hoje é 40% maior do que era há um ano. Algo está acontecendo. Parece que algum espírito maligno terrível foi libertado. E foi. É o diabo. Alguém me perguntou, o que há de errado com o mundo? Eu disse, o pecado está errado com o mundo, e o diabo está alimentando o fogo. Isso é o que está acontecendo. E nos perguntamos, nossos valores morais desapareceram completamente? Quase. Até mesmo os cristãos hoje estão confusos, e nos tornamos cristãos mundanos, em vez de cristãos que leem a Bíblia, estudam as Escrituras e oram em seus lares. Em vez disso, sentamos na frente daquela pequena caixa, a televisão, e absorvemos nossos valores morais de lá. Ele também disse que haveria um aumento nos terremotos. São detectados cerca de 6.000 terremotos em todo o mundo a cada ano. A média de mortes por terremotos no século XX foi de 20.000 pessoas por ano. Em 1988, na Armênia, foram 25.000. No Irã, há algumas semanas, foram 50.000. Os terremotos estão aumentando. Em 2 Pedro ele diz, visto que tudo será destruído, que tipo de pessoas vocês devem ser? Agora temos o efeito do ozônio. Todo mundo está ficando preocupado com o meio ambiente. E deveriam estar, porque essa passagem das Escrituras ensina que a Terra vai derreter, vai desaparecer, algo vai acontecer, alguma coisa climática vai acontecer. E parece-me que o que estamos lendo sobre o efeito do ozônio é o que Pedro está falando. Ele diz, visto que tudo será destruído e mudado dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem viver vidas santas e piedosas, enquanto esperam ansiosamente pelo dia de Deus e apressam a sua vinda. O cristão não é alguém que desiste da vida. Pelo contrário, acreditar que Cristo voltará nos dá confiança e coragem para vivermos como devemos hoje. Saber que Cristo está voltando me faz querer trabalhar ainda mais. Quero alimentar mais pessoas. Quero pregar para mais pessoas. Quero ajudar mais pessoas que estão famintas e sem teto. Isso nos encoraja. É um incentivo para sairmos na sociedade e fazermos o melhor que podemos. Sabemos que o mundo inteiro não será salvo, mas no meio do mundo haverá pessoas que serão salvas
porque esperamos um novo céu e uma nova terra, como Deus prometeu. E vivemos corajosamente para Ele no contexto de nossas vidas hoje. A Bíblia diz que haverá um dia em que Deus sacudirá os céus e a terra. Será um dia de salvação para aqueles que conhecem a Cristo. Será um dia de julgamento para aqueles que não o conhecem. Você está preparado? As Escrituras dizem: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Você pode dizer: bem, o que devo fazer para me preparar? Sim, você vai à igreja de vez em quando. Você foi batizado. Talvez tome a ceia. Talvez tenha feito seus votos na igreja. Mas lá no fundo, você não tem certeza de como está a sua situação. E você quer ter certeza antes de sair daqui. Esta cruzada terminará em alguns minutos. Pelo menos esta fase dela, porque ela continuará nas igrejas e em todo o grande trabalho de acompanhamento que está sendo planejado. Mas você precisa se comprometer com Cristo hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. A Escritura ensina que você pode endurecer seu coração. Deus está te dando mais um momento, mais uma chance para dizer sim a Ele. Vou pedir que você faça algo que vimos nas últimas 2 noites. Mais de 2.000 pessoas já fizeram isso. Vou pedir que você se levante do seu lugar e venha até aqui, à frente desta plataforma, dizendo ao vir: eu entrego meu coração a Cristo. Quero ter certeza. Quero ter a certeza de que sou salvo, de que vou para o céu, de que estarei preparado para encontrar Cristo quando Ele voltar. Você pode perguntar: por que você me pede para vir à frente? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Ele disse: se você não estiver disposto a me reconhecer diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está nos céus. Há algo em fazer esse compromisso público que Ele ordenou que fizéssemos, e vou pedir que você faça isso agora. Centenas de vocês, a quem Deus está falando, venham. Se você está sentado lá em cima, pode levar alguns minutos. Então comece agora. Deus está falando com você. Se você está com amigos ou parentes, eles vão esperar por você. Se veio de ônibus, eles vão esperar. Há tempo suficiente. Deus está falando com você. Venha rapidamente. Depois que todos vierem, direi algumas palavras a vocês, farei uma oração com vocês e darei alguns materiais para ajudá-los em sua vida cristã. Apenas levante-se e venha. E para você que está assistindo pela televisão, pode ver que centenas de pessoas estão vindo aqui na Knickerbocker Arena, em Albany, Nova York. Que cena maravilhosa é essa! E Ralph Bell, que tem pregado noite após noite antes de eu chegar, viu centenas de pessoas virem a Cristo enquanto pregava também. Tem havido uma grande fome espiritual aqui e um grande mover do Espírito de Deus. E estou pedindo que você receba Cristo no seu coração, onde quer que esteja, seja na sua casa, talvez em um clube noturno ou em um quarto de hotel. Você pode dizer sim a Cristo. Que Deus o abençoe e o ajude a tomar essa decisão hoje à noite. E não se esqueça, vá à igreja no próximo domingo. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão de seus frutos. Esse versículo não é uma metáfora poética. É um alerta direto e uma chave poderosa para aqueles que decidem viver no design divino. O que você pronuncia com sua língua molda, não apenas suas emoções e pensamentos,
mas também as células, órgãos e sistemas do seu corpo. Porque seu corpo não é uma entidade independente, é o templo do Espírito Santo e responde à voz de quem o habita. Deus não criou a linguagem apenas para nos comunicarmos com os outros. Ele nos deu o poder de falar para manifestar realidades na terra que já foram declaradas no céu. Por isso, quando você diz, estou exausto, meu corpo não aguenta mais, com certeza estou ficando doente, você está ativando uma resposta física que não vem de uma causa médica, mas de uma confissão espiritual mal alinhada. E o mais preocupante é que muitas vezes, fazemos isso de forma inconsciente. Nos acostumamos a falar a partir da reclamação, do medo, da dor, e sem saber estamos cultivando um terreno interior hostil à cura. Mas quando começamos a falar a partir da fé, da promessa, da verdade de Deus, então o corpo começa a obedecer a uma nova voz. Não é psicologia positiva, é um princípio espiritual. É o que Jesus demonstrou repetidamente ao falar com corpos quebrados e vê-los restaurados imediatamente. Vamos recordar como o próprio Jesus usava o poder de suas palavras para trazer vida onde havia morte. Em Marcos 5 encontramos a história de uma menina que havia morrido. A casa estava cheia de lamentos, a atmosfera saturada de desespero. Mas quando Jesus chegou, disse, por que tanto alvoroço e choro? A menina não está morta, mas dormindo. E embora todos zombassem dele, Jesus não mudou sua confissão. Tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que significa menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente o corpo dela respondeu, seu espírito voltou, sua carne obedeceu à voz que trazia vida. Jesus não precisou tocá-la várias vezes nem orar por horas. Bastou falar. Porque quando você fala com autoridade espiritual e sob a direção do Espírito Santo, o corpo responde, a cura se ativa, a ordem se restaura. Esse princípio está presente desde a criação. Em Gênesis, quando a terra estava desordenada e vazia, Deus não agiu com as mãos. Ele falou, haja luz, e houve luz. O universo inteiro foi criado pelo poder de sua voz. E quando formou o ser humano, soprou nele o fôlego de vida. Não foi apenas ar, foi palavra viva, foi espírito. Isso significa que em você há uma voz depositada desde o céu. Uma voz que não foi feita para repetir reclamações, mas para estabelecer o reino. Quando você fala com fé, quando declara que seu corpo está fortalecido, quando proclama que seus órgãos funcionam segundo o design de Deus, você está ativando a mesma lógica espiritual que deu origem a tudo o que existe. Mas quando você usa sua voz para amaldiçoar seu próprio corpo com palavras negativas, você entra em contradição com seu Criador. Muitos crentes oram por cura, mas anulam suas próprias orações com o que dizem logo depois. Pedem a Deus que os cure, mas comentam com resignação, acho que isso nunca vai passar ou já me acostumei a viver com essa dor. Essas frases não são apenas expressões, são decretos, e o que você decreta, você constrói. Por isso, o inimigo não precisa tocar seu corpo para te adoecer. Ele só precisa que você declare doença, que sua confissão contradiga sua fé, porque então a doença encontra um ambiente fértil para permanecer. Mas Deus nos deu armas poderosas, e uma delas é a língua. Por isso Tiago a compara com um pequeno leme que dirige um navio gigante ou com uma faísca que incendeia uma grande floresta. Sua língua, embora pequena, tem um poder descomunal. Pode desencadear cura, pode levantar vida, pode mudar diagnósticos, mas também pode afundar sua saúde se não estiver sob a guia do Espírito. Há pessoas que lutam há anos com dores que não têm explicação médica. Fizeram exames, estudos, visitaram especialistas, mas a origem de sua dor não é encontrada. E se essa dor não for física, mas verbal, e se ela tiver origem em anos falando desde a derrota? Há quem tenha crescido ouvindo frases como você tem uma saúde frágil, vai adoecer como seu avô aos 40 todos adoecem. E aceitou essas palavras como uma profecia inevitável. Mas hoje Deus quer quebrar esse padrão. Hoje Ele te chama a falar diferente. A declarar, meu corpo é forte porque Deus o fez forte. Cada célula responde ao design divino. O sistema imunológico que Deus colocou em mim é capaz de me proteger.
Minha mente está em paz. Meus ossos se renovam. Meus órgãos se alinham com a vontade de Deus. Não porque você sinta, mas porque você crê. Porque a fé não fala a partir da evidência, fala a partir da promessa. Em Ezequiel 37 encontramos uma das visões mais poderosas de toda a Bíblia. Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Não há vida, não há possibilidade humana de restauração. Mas Deus faz uma pergunta que nos confronta a todos. Viverão esses ossos? Ezequiel, sem saber o que responder, diz: Senhor, tu o sabes. E então Deus não lhe diz: ore por eles ou toque neles. Ele diz: profetize sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E enquanto Ezequiel falava, os ossos começaram a se mover, se uniram, se cobriram de carne, receberam fôlego e voltaram à vida. Isso não é uma metáfora, é um modelo espiritual. Há corpos que parecem secos, sistemas que parecem exauridos, diagnósticos que parecem definitivos. Mas quando um filho de Deus se levanta e começa a profetizar vida, os ossos respondem, o corpo escuta, a carne obedece, porque foi projetado para se submeter à voz do Espírito que o habita. Seu corpo não é seu inimigo, é seu aliado, mas precisa ouvir a verdade com autoridade. Precisa ser dirigido por alguém que saiba quem é em Cristo. Quando você entende que é templo do Espírito Santo, você não amaldiçoa seu corpo por causa da dor, você o instrui com amor. Você diz, você vai responder, você vai se curar, você vai louvar a Deus com força, não será um limite, mas um instrumento para a glória do Senhor. E mesmo que a dor não vá embora imediatamente, algo começa a mudar. Porque as palavras criam atmosferas. As declarações de fé são sementes que brotam com poder. Cada vez que você diz, pelas chagas de Cristo fui curado, você não está repetindo uma frase vazia, está invocando uma transação eterna. Está trazendo ao presente o poder da cruz. Está alinhando seu corpo a uma realidade superior. Muitos grandes homens e mulheres de fé testificaram como o poder de sua confissão transformou sua saúde. Pessoas que receberam diagnósticos terminais, mas decidiram não repetir o que o mundo dizia, e sim o que Deus havia dito, e dia após dia declararam vida sobre seus corpos. Agradeceram pela cura antes de vê-la. Falaram às suas células, dirigiram-se aos seus órgãos, e o que era impossível começou a ceder, não porque eles tivessem uma força especial, mas porque alinharam sua voz com a do céu. E quando isso acontece, nenhuma doença se mantém firme, porque a palavra de Deus é vida, e vida em abundância. Davi entendia isso bem. No Salmo 113 ele fala à sua alma, mas também ao corpo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, o que cura todas as tuas enfermidades. Não diz algumas, diz todas. E o declara com certeza porque sabia que sua cura não dependia de como se sentia, mas de quem era seu Deus. Quando você começa a falar com seu corpo como Davi falava com sua alma, algo desperta em você. A fé começa a fluir. A presença de Deus se ativa em cada fibra do seu ser. Porque o Espírito Santo não habita apenas no invisível, também se manifesta no físico. E uma de suas formas de agir é através das suas palavras. Hoje é o dia de romper com toda confissão negativa. Hoje é o dia de se arrepender por cada vez que você disse: estou quebrado, não aguento mais, isso nunca vai melhorar. Não porque Deus se ofenda, mas porque você se enfraqueceu com cada frase. Mas há redenção para suas palavras e há restauração para seu corpo. Você só precisa começar a falar diferente. Não espere se sentir bem para declarar cura. Declare cura até que seu corpo ouça e responda. Faça isso com firmeza, com fé, com autoridade, porque você não está sozinho. A mesma voz que falou aos ossos secos está disponível hoje para falar a sua vida. E se você não sabe o que dizer, comece com a palavra. Repita em voz alta: pelas suas chagas fomos curados. Isaías 53:5. Diga como quem reclama uma herança. Diga como quem lembra um pacto. Diga como quem ordena ao seu corpo que se lembre de quem o criou. Porque seu corpo não foi projetado para viver doente e foi criado para glorificar a Deus.
E quando você fala com essa convicção, os céus se abrem e o corpo obedece. Porque não é a sua voz que tem poder, é a palavra de Deus na sua voz que transforma. Sua saúde não começa no hospital, começa na sua boca. E Deus hoje está te lembrando que você não precisa esperar outro diagnóstico para começar a falar diferente. Hoje você pode declarar: meu coração bate com força, meus ossos se fortalecem, minha mente está em paz, minha digestão se regula, meus pulmões respiram com liberdade. Porque não vivo pelo que vejo, mas pelo que creio. E eu creio que Deus me fez completo, são forte para a sua glória. Agora que você sabe, o que você vai dizer ao seu corpo hoje? Porque o que você declarar, ele ouvirá. O corpo não responde ao acaso, não age por si só, não é uma máquina sem direção ou propósito. Foi projetado para obedecer a uma autoridade superior, uma voz que o guie e o alinhe com sua origem, e essa voz não é a do medo, nem do diagnóstico médico, nem do pensamento humano. É a palavra de Deus. Quando o corpo ouve essa voz, algo em seu interior se reordena, porque foi criado sob essa palavra, sustentado por ela e restaurado através dela. Hebreus 1:3 declara que o Filho sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa. Isso inclui sua saúde, seus órgãos, seus sistemas internos. Não há célula que não esteja sujeita à autoridade daquele que falou o universo à existência. Por isso, quando suas palavras estão alinhadas com o que Deus disse, o corpo reconhece essa verdade como sua linguagem original e responde. Não se trata de repetir frases positivas com a esperança de que algo aconteça. Se trata de entrar em acordo com o que o Criador já estabeleceu desde a eternidade. Isaías 55:11 afirma: assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que eu quero e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra não volta sem produzir fruto. Ela tem um design, uma função, um destino. E quando você a toma e a pronuncia com fé, esse mesmo poder se ativa na sua vida física. Seu corpo não é alheio a essa dinâmica. Está feito para obedecer à palavra que o formou. Quando essa palavra é dita com convicção, seu sistema nervoso responde, seu sistema imunológico se ativa, seus órgãos começam a se alinhar, porque a voz do Espírito carrega em si o plano original da sua saúde. Quando Jesus enfrentou o inimigo no deserto, não usou força física nem estratégias humanas. Usou a palavra escrita. Cada tentação foi respondida com: está escrito. Essa declaração não foi simbólica, foi uma manifestação de autoridade espiritual. Ao citar a palavra, Jesus reafirmou seu alinhamento com o propósito do Pai, e esse alinhamento trouxe vitória. No mesmo nível, quando você enfrenta um sintoma ou uma doença, sua primeira resposta não deve ser o medo nem o desespero, mas o alinhamento com o que está escrito. Se está escrito que menos suas feridas fomos curados, Isaías 53:5, então sua boca deve repeti-lo, não porque você sinta, mas porque é verdade. O corpo não espera uma explicação, espera direção, e a direção espiritual mais alta vem da palavra. Salmo 107:20 revela um princípio eterno: enviou sua palavra e os curou, e os livrou da ruína. Não foi um tratamento, não foi uma medicina, foi sua palavra. Essa palavra que é espírito e vida, como Jesus afirmou em João 6,63. Essa palavra que não é letra morta, mas viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o mais profundo do ser. Hebreus 4,12. Essa é a palavra que transforma o corpo desde dentro. Não é um processo emocional nem uma sensação espiritual abstrata. É uma realidade concreta, eficaz, tangível. Quando essa palavra é recebida com fé e proclamada com autoridade, começa um processo de restauração que toca cada fibra do seu ser. Em 2 Reis 20, encontramos o relato de um rei doente. O profeta leva uma palavra da parte de Deus: ordene sua casa, porque você morrerá. Mas o rei vira o rosto, ora ao Senhor e se alinha com sua vontade. Deus ouve, e antes que o profeta saia do pátio, recebe outra instrução divina: ouvi sua oração, vi suas lágrimas. Eis que eu te curo. A reversão do diagnóstico veio com uma palavra. Não foi o profeta quem fez o milagre,
foi a intervenção direta de Deus através de sua palavra. Esse modelo permanece. Deus continua enviando sua palavra como resposta, como medicina, como instrução. E quando você a toma e a faz sua, seu corpo começa a obedecer esse novo decreto. A doença não tem a última palavra quando a palavra de Deus foi liberada. Por isso, é essencial entender que a cura não começa na medicina, mas no espírito. A medicina pode tratar sintomas, mas só a palavra toca a raiz. A raiz do quebrantamento humano sempre foi espiritual. Desde o Éden, o pecado abriu a porta para a morte, para o deterioro, para a fragilidade do corpo. Mas também, desde o Éden, Deus começou a declarar promessas de redenção. Cada palavra profética, cada pacto, cada promessa apontava para restaurar o que o pecado havia danificado. Jesus, o Verbo feito carne, é a encarnação dessa palavra restauradora. E hoje essa mesma palavra está disponível, viva e eficaz, esperando ser pronunciada por filhos que entendem sua autoridade. Quando você repete a palavra com convicção, está entrando em acordo com a vontade de Deus. Não está pedindo permissão, está reivindicando um direito espiritual. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem, e isso lhes será feito. Essa permanência não é passiva, é ativa. Significa viver na palavra, meditá-la, declará-la, alinhar-se com ela. Porque só quando o que sai da sua boca está sincronizado com o que saiu da boca de Deus, então a autoridade do céu se ativa sobre a terra, e seu corpo reconhece essa autoridade. Não reconhece o medo, não reconhece a dúvida, mas reconhece a voz do que o criou. Em Mateus 8, um centurião se aproxima de Jesus pedindo cura para seu servo. Ele diz: apenas diga a palavra e meu servo será curado. Esse homem entendia a autoridade. Sabia que as palavras certas, da fonte certa, produziam obediência imediata. Jesus se maravilhou com sua fé, e de fato, com apenas uma palavra, o servo foi curado. Não houve contato físico, não houve ritual, houve alinhamento. Uma palavra foi dita em fé, e o corpo respondeu. Esse mesmo princípio está vigente. Se você crê que uma palavra pode adoecer, também deve crer que uma palavra pode curar. Se crê que uma declaração negativa pode te enfraquecer, também deve crer que uma declaração baseada na Escritura pode te fortalecer. Em Romanos 10:17, somos ensinados que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas não basta ouvi-la uma vez. Ela deve ser repetida, lembrada, meditada. A alma precisa ouvi-la, mas também o corpo. Porque a fé não é apenas um ato mental, é um dinamismo espiritual que afeta toda a existência humana. E quando essa fé ativa, o corpo não tem outra opção senão se alinhar, porque já não está sendo governado pelas emoções ou pelo temor, mas pela verdade que permanece para sempre. O corpo foi projetado para a verdade, e a verdade em sua forma mais pura é a palavra. Quando o salmista declara em Salmo 119:93, nunca me esquecerei dos teus mandamentos, porque com eles me tens vivificado, ele está reconhecendo que a vida não vem de uma sensação, mas de uma instrução. Vivificar significa dar vida, restaurar, renovar. Essa vivificação não ocorre no abstrato, ocorre na mente, na alma, no corpo, porque a palavra não se limita a uma área da sua vida, ela transforma tudo. Se você vive conforme o que Deus disse, seu corpo o manifestará, porque o corpo não pode resistir por muito tempo à verdade. Pode ter sintomas, pode apresentar resistência, mas eventualmente se submete, porque sua estrutura original foi criada por essa mesma voz que hoje você pode declarar. Em Jeremias 1:12, o Senhor diz ao profeta: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Essa vigilância não é passiva, é ativa, constante, determinada. Deus está atento a toda palavra que sai de sua boca. E quando alguém na terra a repete com fé, ele age. Essa ação não se limita ao espiritual, abrange o físico, porque sua glória não se manifesta apenas na alma restaurada, mas também no corpo curado. Quando você entende isso, não fala mais por emoção, fala por revelação.
E cada palavra que você pronuncia se torna um canal de vida, um agente de transformação, uma semente eterna que não volta vazia. A alinhamento com a palavra não é uma sugestão, é uma necessidade, porque fora dela tudo perde sentido. O corpo pode estar vivo, mas sem propósito. Pode estar em movimento, mas desconectado do plano divino. Só a palavra lhe devolve sua direção, seu destino, sua essência. Por isso, cada vez que você lê a Escritura, faça-o com a convicção de que está alimentando seu corpo tanto quanto seu espírito. Não é um ato religioso, é um ato vital. É medicina celestial que entra pelos seus olhos, pela sua boca, pela sua fé e produz um efeito que nenhuma substância terrena pode igualar, porque não foi criada por mãos humanas, mas pelo fôlego do Criador. Quando Jesus curou o paralítico em Marcos 2, disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Essa instrução foi clara, direta, cheia de autoridade. Não houve necessidade de explicar nem de convencer. A palavra foi suficiente. O corpo obedeceu porque reconheceu a voz de sua origem. Esse mesmo padrão se repete uma e outra vez nas Escrituras. A palavra não apenas informa, yeah.